Oi, meu nome é Marcelo Stobals, mas tu pode me chamar de TGD. 2018 foi a Bélgica, 22 foi a Croácia, 26 agora a Noruega. Em 2030 vai ser quem? Bom, a gente ainda também vai falar de México 2, Inglaterra 3, digno de série da BBC e novela da Televisa. Hoje é rapidinho, tá? Sem enrolação, direto pra vinheta. Mais uma vez, mais uma seleção média da Europa elimina o Brasil de uma Copa do Mundo. Tá aqui então o resumo do jogo, pra gente falar do jogo das duplas. Vamos tentar classificar em duplas? Vamos tentar juntar as duplas? Já jogou detetive? No vídeo de hoje, então, se a reforma do vizinho de cima aqui deixar, a gente vai tentar classificar e descobrir quem foi o assassino, em qual lugar e com qual arma. Quem matou o sonho do Hexa do Brasil? Bom, a gente tem que começar a falar então dos heróis, dos mocinhos. Alisson e Nyland. Os goleiros do jogo foram espetaculares. Foi o Nyland, o goleiro da Noruega, que defendeu um pênalti muito mal cobrado, tá? Pelo Bruno Guimarães, o meio do Brasil. Enquanto o nosso goleiro Alisson, né, salvou o Brasil quando nem mesmo os nossos zagueiros acreditavam que dava, né? E assim, a Noruega não abriu o placar antes dos 33 minutos da segunda etapa, que foi o primeiro gol do Haaland, porque o Alisson tava lá para intervir. E o Brasil não empatou o jogo depois do primeiro gol do Haaland, né? Depois dos 33 minutos de segunda etapa, porque o Nyland, o goleiro da Noruega, invocou os poderes de Odin e salvou a Noruega de tudo que foi jeito. Né? Então, os grandes heróis do jogo, Alisson e Nyland. Apesar da derrota, o nosso goleiro merece todos os louros. O Alisson jogou muita bola contra a Noruega. Os anti-heróis, aqueles que são quase opostos. As laterais do Brasil. Sempre bem deficientes durante todo o ciclo pré-Copa. Aí, chegando na Copa do Mundo, não tinha como ser diferente, né? Foram ainda mais contestadas. O Danilo, lateral direito, cara, ele foi bem mal nessa Copa do Mundo. Bem mal. Principalmente no mata-mata, né? Contra o Japão, ele deu o gol para eles. E contra a Noruega, ele deu todo o espaço do mundo pro Schilderup, o ponta esquerda da Noruega. O cara tem 2 assistências no jogo e 2 gols do Haaland. Os dois pelo lado direito. Cara, ninguém cercou. O Danilo não cercou, o cara não fechou o espaço do cara. E aí, por outro lado, o antagonista do Danilo, né? O Douglas Santos, o lateral esquerdo do Brasil. Fez uma Copa do Mundo bastante regular, tá? Muito boa a Copa do Mundo do Douglas Santos. E assim, não foi, talvez nunca vai ser um super craque da bola. Mas ele faz o famoso feijão com arroz bem feito. Nos 5 jogos que ele foi titular, ele fez o feijão com arroz bem feito. Ele foi muito bem, o Douglas Santos. Talvez um dos poucos que não sai queimados dessa Copa do Mundo pelo Brasil. E aí, vamos falar das armas do crime, né? Quem foram as armas? Quais foram as armas do crime? Martin Odegaard e Gabriel Martinelli. Ambos são jogadores do Arsenal. Então, logo, ambos foram, há um pouco mais de um mês aí, campeões da Premier League, juntos, né? Jogando pelo Arsenal. E por que então que os dois meia-atacantes tiveram atuações tão distintas, tão separadas? Bom, porque só um deles foi utilizado da forma correta. O Martin Odegaard, o meio-atacante da Noruega, ele é um verdadeiro camisa 10 e faixa, né? Capitão da equipe. E ele pode, eventualmente, cair por um dos lados do campo para atacar os espaços. Cara, ele fez uma belíssima partida, Martin Odegaard. O outro, por outro lado, o Gabriel Martinelli, ele é um ponta que pode, numa raríssima oportunidade, dentro de uma partida, centralizar um pouco mais para abrir espaço, né, para uma subida de um lateral, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, porque eles possam apoiar o ataque. Ele faz isso no Arsenal por vezes. Só que não foi o caso desse jogo do domingo. E não foi o caso da seleção brasileira na Copa do Mundo inteira. Gabriel Martinelli jamais deveria ter começado jogando como um articulador, como um cara centralizado. Ele não é esse cara.
Ou seja, em resumo sobre as armas do crime, bom, a arma norueguesa foi usada para matar. A arma brasileira foi disparada num tiro no pé. Bom, aí, como a gente está falando desse crime perfeito, a gente tem que falar então dos cúmplices. Os cúmplices do crime. Vinícius Júnior, o camisa 7, e o Bruno Guimarães, o camisa 8. Não pode. Não pode. O camisa 7, atacante, craque do time, melhor do mundo, segundo muitos. Eu discordo frontalmente. Mas ninguém tá preparado para esse papo, tá? E nem é tempo agora, beleza? Mas não pode o craque do time pegar a bola e entregar na mão do volante, meia que seja, camisa 8, para bater o pênalti. Não existe isso, cara. Isso não existe, cara. O Mbappé bate os pênaltis da França. O Messi bate os pênaltis da Argentina. O Cristiano Ronaldo bate os pênaltis de Portugal. Por que, que o nosso craque, nosso melhor do mundo, não bate os pênaltis do Brasil? Na verdade, o craque até bateu, foi o Neymar, né? Mas a gente fala disso depois. Não, assim, não existe, cara. Não existe isso. Nesse jogo de duplas, né? Talvez essa tenha sido a dupla, Vini Júnior e Bruno Guimarães, que menos chamou atenção no contexto geral. Mas protagonizou essa cena lá pelos 12, 13 minutos do jogo, né? E no final da partida, olhando agora de trás para frente, fez toda a diferença. Toda a diferença. E aí, bom, aí a gente tem que falar dos inimigos, né? Quem foram esses inimigos? A gente, né, vai pensar os inimigos. Se falou muito no pré-jogo. Falou muito no pré-jogo dessa rivalidade, dos confrontos recentes entre o Arsenal e o Manchester City, né? Por isso eu botei a camisa hoje. Também porque a gente vai falar de Inglaterra. Mas falou muito entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland, né? O zagueiro do Brasil, atacante da Noruega. E esse confronto, cara, no fim das contas, pouco aconteceu na partida. E tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Porque o zagueiro brasileiro estava sempre a pelo menos uns 2 metros de distância do centroavante da Noruega. É marcação por Wi-Fi, eu acho que chama, né? A gente pode chamar assim. Marcação com distanciamento social. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável, sabe? E aí o que a gente vai falar, né? O que a gente vai falar? A gente vai falar que, bom, o Magalhães, então, ele foi vencido em todos os duelos pelo Haaland. Né? Que sem dúvida o Haaland, então, melhor em campo, né? Fez os 2 gols. Vai falar o que do cara? Bom, aí a gente tem que inocentar algumas pessoas. A gente tem que inocentar uma dupla. 2, a gente pode dizer que não são os culpados por matarem esse sonho do Hexa. A galera já tava dizendo, né? Ah, o Neymar, né, o meio atacante do Brasil, ele entrou a fim de briga, a fim de confusão, dando vexame. Vexame, cara. Pelo amor de Deus, cara, o Neymar foi o único que entrou em campo sem estar contagiado por essa apatia, covardia, passividade. Foi um desastre da seleção brasileira essa passividade, cara. Aliás, se não fosse a briga, a confusão causada pelo Neymar, talvez aquela cotovelada no Casimiro que resultou no pênalti do único gol brasileiro no jogo, talvez aquela cotovelada nem tivesse existido. E tem o Hendrick também, tá? O Hendrick é outro, que quando ele entrou a fim de resolver. Ele errou um gol na cara do gol e ele tem que ser cobrado por isso, claro, com certeza, né? Mas assim, cara, o Hendrick, ele foi o único que não ficava tocando bola pro lado, ele tentou finalizar, ele tentou fazer as jogadas dele, ele tentou fazer alguma coisa. Então eu aqui e vou inocentar o camisa 10 do Brasil e o camisa 19. Eles entraram numa bagunça, cara, e fizeram o que deu. Certo? Não sou o maior defensor do Neymar, antes que venham me xingar. Mas aqui dá pra inocentar ele. Ele fez o que ele deu. O que deu. E fez mais que muita gente que começou o jogo, jogou os 90 minutos, tá? Vamos só deixar isso claro. E quem são os culpados, então? Carleto, técnico do Brasil, escalou mal, mexeu mal e viu o Brasil afundar de forma apática e patética. Eu sou novo, tá? Assim, relativamente novo. Eu sou nascido em 1993. Mas até onde eu sei, o futebol italiano, né, país do Ancelotti, ele é fortemente defensivo, mas ele não é retranqueiro.
Jogar atrás da linha da bola, cara. Esperando a Noruega, cara. A Noruega, Ancelotti. Noruega. Deixando os caras fazendo o que queriam em campo. Cara, vexatório. Ah, mas a Noruega, o Brasil já não é mais o mesmo. Ah, mas a Noruega é um bom time. Não é vexame por perder. É vexame por não lutar, não brigar, não jogar como o Brasil. Aliás, mais vexame ainda foram as entrevistas do David Ancelotti, o filho do homem, que é a dupla dele, né? Ele teve que ir lá no lugar do pai explicar os erros da eliminação brasileira ainda no campo de jogo. Quem foi dar as primeiras entrevistas foi ele e os jogadores. Então, assim, também vexatório, tá? E o bode expiatório desse crime quase perfeito, né? Os bodes expiatórios, a dupla Ismael Elfati e a equipe de arbitragem como um todo, né? Já não é tão uma dupla, mas enfim. Foi uma das piores arbitragens da Copa do Mundo até aqui, sem dúvida. Talvez comparada lá, Argentina 3, Cabo Verde 2. Mas não serve de justificativa para nada. A arbitragem foi bem ruim. Só que a péssima partida do Brasil e a ótima atuação da Noruega não passam pelo senhor Ismail Elfati, o árbitro dos Estados Unidos. Certo? Então aí, já vai deixando o teu like, vai deixando nos comentários aqui a tua teoria de quem matou esse sonho do Hexa. Concorda comigo? Enfim, os próximos jogos, pra gente falar aqui, o Brasil, mais uma vez, tá eliminado de uma Copa do Mundo, enquanto a Noruega enfrenta a Inglaterra, lá no dia 11 de julho, às 6 da tarde, no horário de Brasília, em Miami, no Hard Rock Stadium. E aí, vamos falar então de México 2, Inglaterra 3, jogo que aconteceu lá no Estádio Azteca. Então, do Azteca para Wembley, do Chapolin pro Doctor Who, da Televisa pra BBC. Não acredita em mim? Vambora. Tá aqui o resumo do jogo, então, pra gente falar. E como esse é um vídeo diferente, né? Assim, é um vídeo, né? Cenário diferente. Tô aqui no quarto do Francisco gravando esse vídeo. É uma resenha diferente já, esses jogos estão sendo diferentes. Vou começar tudo diferente, tá? Então, assim, eu vou começar pelos destaques do jogo. Aliás, eu nem vou chamar de destaques. Né? Assim, é um duelo que era Chaves contra The Office. Rebelde contra Downton Abbey. Né? Então, assim, vamos pegar os protagonistas do jogo, os personagens dessa trama, e eles vão me ajudar a contar essa história, tá? De México 2, Inglaterra 3. E a gente tem que falar, então, claro, do camisa 10 da Inglaterra, o meio atacante Jude Bellingham. Ele foi o protagonista absoluto da história desse jogo. Assim como é impossível, por exemplo, a gente falar de Peaky Blinders sem o Thomas Shelby, é impossível a gente falar de México 2, Inglaterra 3, sem falar do Jude Bellingham. 2 gols, dono do jogo e uma frieza de quem tava jogando de terno, né? Com a boininha aquela. E podia muito bem ainda, né, tá tomando um chá da 5, porque ele não sentiu aquela pressão toda do Estádio Azteca. Ele destruiu a zaga mexicana em 2 minutos, lá na metade final do primeiro tempo. E ainda encaminhou a classificação inglesa, né? Apesar dos sustos que a gente teve na segunda etapa. Só que a gente precisa também falar do grande protagonista do México, né? Se o Julián Quiñones, o ponta esquerda, ele foi o paralelo mexicano perfeito pro mocinho inglês, né? Então, assim, bem naquele estilo, sabe aqueles plots de novela mexicana, assim, do gêmeo bom, o gêmeo mal, sabe? Assim, bem no estilo da Usurpadora, por exemplo. Cara, se a Inglaterra veio naquele ritmo frio e conservador de série da BBC, o México do Quiñones veio no estilo intenso, caliente, né, da Televisa de novelas mexicanas. E ele foi o grande rival, tá, que dividiu a tela com o protagonista até o final dos últimos capítulos desse jogo. Ele foi o oposto perfeito pro Jude Bellingham, tá? Dois gols do inglês, mas teve um gol pro Quiñones, né? E no fim da primeira etapa, então, os donos da casa ainda estavam vivos na partida. E aí vem o drama, né? Vem toda aquela história. E se para falar de drama, para falar de vilão da novela, ou série, ou jogo de futebol, um deles. Bom, no início do segundo tempo, entrou o primeiro vilão dessa nossa história, né? Jarrell Quansah, o lateral direito da Inglaterra. Ele foi o responsável por mover a trama, né? E entregar aquela dramaticidade que a partida prometia e merecia. E assim como o Professor Moriarty, por exemplo, das tramas do Sherlock Holmes, o Quansah quis tanto vencer o seu próprio adversário a qualquer custo, que acabou custando a participação dele mesmo, né? Ele acabou passando do ponto, fazendo uma falta completamente desnecessária, né, no campo de defesa
da Inglaterra e acabou sendo expulso, cara. Que vacilo. E aliás, tá, para não deixar passar, o John Stones, né? O zagueiro, lateral direito, que era do Manchester City, até vai sair agora na próxima temporada. O John Stones, então, ele entrou no lugar do Saka, o meia-direita, né? Que acabou sendo sacrificado ali para recompor a defesa depois da expulsão do Quansah. E ele foi cobrir esse lado direito da defesa e fez uma partida melhor que a do camisa 26. Ou seja, ainda mais drama para essa expulsão, né? E aí, falando em vilões, a gente tem que falar do Raul Rangel, né? O goleiro mexicano, cara, ele foi o arquétipo perfeito também, típico de novela mexicana. Cara, ele não foi um vilão por maldade, mas ele foi uma vítima das circunstâncias do destino. Né? Bonita a frase. Cara, foi uma verdadeira tragédia esportiva que aconteceu na vida desse jovem goleiro mexicano, né? Que vinha sem sofrer gols na Copa do Mundo. Cara, quase como a pilar do rebelde, sabe? O Raul Rangel, então, ele chegou como alguém sem muito brilho, sem muito reconhecimento dos outros, ainda vivendo na sombra do Ochoa, né? Que é como se fosse o diretor do colégio mexicano ali de goleiros, né? Uma lenda. Cara, o Rangel, então, terminou a trama dele na Copa do Mundo com um saldo positivo. Só que, depois de cometer o pênalti que deu o gol da vitória inglesa, ele vai ficar com esse asterisco no jogo, né? Ele finalizou sua participação bem, ao lado dos mocinhos, né? Mas acabou eliminado e com falhas evidentes, né? Que não vão ser facilmente esquecidas. Bom, e aqui vamos falar então do próprio Doctor Who de chuteiros. Cara, essa comparação vocês vão gostar. Na jornada do herói dessa nossa tragicômica produção da Copa do Mundo, o camisa 9 da Inglaterra, o Harry Kane, cara, ele foi o mentor do nosso protagonista, né, o Jude Bellingham, que não ia conseguir resolver tudo sozinho, né, obviamente. Então, após o pênalti então cometido pelo goleiro do México, o Harry Kane foi quem pegou a bola, chamou a responsabilidade e salvou o dia. Aliás, o melhor centroavante do mundo na atualidade, ele parece mesmo ter tipo uma máquina do tempo, né? Quanto mais velho ele fica, parece que ele volta para a juventude, ele ainda tem mais vigor, então ele tá cada vez mais matador e mais letal, né? Então ele é preciso como o Doctor do David Tennant, mas ele tem a energia do Matt Smith e também aquela classe britânica do Tom Baker, né? Então, assim, o Harry Kane garantiu um final de temporada britânico, tranquilo, sem enrolação, né? E sem aquele plot twist dramático que poderia ter. E, cara, a gente tem que também falar do camisa 6, volante do México, o Eric Lira. Que partida fez este volante, queridos telespectadores? Foi ele contra o mundo no primeiro tempo. Cara, o Eric Lira segurou o meio-campo inglês como poucos fizeram nessa Copa do Mundo, tá? Só que no fim de tudo, o México perdeu e foi eliminado. E como bom personagem de novela mexicana, o Eric Lira, ele foi assassinado, assim, sacrificado no meio da trama, lá tipo assim, pelo capítulo 60, 80, sabe? Tipo assim, nesse caso foi no meio da partida, né? E não foi, graças a Deus não foi assassinado literalmente. Então, assim, mas é quase como num roteiro do Coração Indomável, sabe? O Rubi, talvez. Cara, foi assim, um sacrifício digno de 200 capítulos, sabe? Só pra explicar o porquê que realmente aconteceu e, assim, e motivar os outros personagens a tomarem providências. Eric Lira, cara, definitivamente merecia um final melhor. Por toda a sua entrega em campo, tá? Não só no jogo desse domingo, mas também por toda a Copa do Mundo que ele fez. Só que o roteirista dessa Copa também foi cruel e acabou sacrificando esse personagem. Esse personagem foi assassinado no meio da trama. Enfim, no fim dos 90 minutos, a série britânica da BBC venceu o dramalhão, né, da Televisa. Cara, foi um jogo intenso, foi divertido de assistir e definitivamente um dos melhores jogos da Copa do Mundo de 2026. Contrastando muito com o nosso Brasil e Noruega, né? Que a gente teve ali mais cedo no domingo. Então, em tempo, nesse clima de novelas e cinemas, um pós-créditos aqui, tá? Menos de um minuto de jogo, Declan Rice, o volante da Inglaterra, ele levantou a perna demais e acertou a cabeça do Luiz Romo, o meia do México. E ele deveria ter recebido sim cartão vermelho, tá? E aos 6 minutos do segundo tempo, mais uma falta passível de vermelho que foi ignorada diretamente pelo senhor
Alireza Fagani, né, o árbitro australiano, que aparentemente ele estava fazendo o cosplay de Stephanie, da usurpadora, né, que escolhia fechar os olhos para um monte de coisa que acontecia ao seu redor. O Kwanzaa, cara, ele veio direto por cima da bola, assim, atingiu o Gadiardo, o lateral esquerdo do México, e dava para ter marcado a falta no campo, tá? Dava para ter expulsado ali direto, só que ele precisou do auxílio do VAR. E o pênalti cometido pelo Harry Kane aos 19, 20 minutos da segunda etapa, que foi resultou no segundo gol do México, também foi um lance bem atrapalhado, mas que mais uma vez o juizão ele podia ter visto ali ao vivo, na hora, sem replay. O senhor Alireza Fagani, então, usou o VAR de muleta o jogo todo. Tá? Então foi aquela subtrama bem ruim da nossa série barra novela. Né? Então, finalizando esse vídeo, diferente, com os próximos jogos. O México, né, mais um anfitrião eliminado nessa Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra enfrenta a Noruega, né, nas quartas de final de novo. No dia 11 de julho, às 6 da tarde, no horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami. E aí, gostou da história, dessa dramaticidade toda dos jogos do domingo? Bom, já são 3 da tarde da segunda, eu tô gravando esse vídeo atrasado, a gente vai seguir aqui com a Copa do Mundo. Amanhã eu trago o resumo desses jogos da segunda-feira. Bom, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E agradeço por ter visto o vídeo até aqui. Deixa nos comentários se tu gostou, se não gostou. Te inscreve aqui no canal. A gente vai cobrir a Copa do Mundo e mais. Depois da Copa do Mundo tem muito mais futebol, né? A temporada segue. Bom, um grande abraço a todos. Infelizmente estamos todos lamentando, né, que o sonho do Hexa morreu. Mas lá em 2030 a gente está de volta para buscar essa sexta estrela, com certeza. Bom, grande abraço e a gente se vê na próxima resenha. Valeu!